Sejam todos bem-vindos. Eu sou Wagner Toledo e este é o canal Biblicamente. Hoje veremos indícios bíblicos que indicam outro discípulo como o mais amado por Jesus, e não João, como comumente se acredita. Durante anos, lemos e ouvimos importantes comentários que existem a respeito do Evangelho de João. Até hoje, honestamente falando, nenhum deles apresentou qualquer evidência interna de que o quarto Evangelho foi escrito por João. Os maiores doutores em teologia e literatura simplesmente usam o chamado argumento de autoridade para dizerem: não há sombra de dúvidas, o quarto Evangelho foi escrito pelo apóstolo João. Citam a tradição oral e as deduções puramente lógicas e teológicas, mas deixam de lado o principal, o próprio texto bíblico. Todos os grandes estudiosos do grego sabem que o quarto evangelho foi escrito em uma linguagem muito erudita, perfeita, incompatível com a cultura de um simples pescador, no caso, João. Outro consenso entre muitos estudiosos da Bíblia é o de que o discípulo amado de Jesus seria o apóstolo João. Muitos deles afirmam ser João tal apóstolo, porque é como se ele usasse tal expressão por motivo de modéstia. No entanto, analisando mais detidamente o Evangelho de João, podemos inferir ser outro e não João, o discípulo por quem Jesus demonstrava um amor tão especial. No quarto Evangelho, capítulo 11, versículo 3 e 5, lemos o seguinte: Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Eis, pois, declarado quem era o discípulo a quem Jesus amava: Lázaro. Não existe qualquer evidência interna ou externa que nos impeça de acreditar que Lázaro também estava assentado ao lado de Jesus durante a última Páscoa. A Bíblia diz no capítulo 12 do quarto Evangelho que Jesus assentou-se à mesa com os 12, mas silencia a respeito de quem mais estaria com ele. Será que os discípulos e irmãs que acompanhavam Jesus, inclusive ajudando no seu ministério com seus próprios bens, deixariam de ser convidados para tão importante acontecimento? No relato desse evento, encontramos a sentença: Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Observamos que o evangelista não falou apóstolo, mas discípulo. É claro que, pelo contexto e por todas as evidências internas, era Lázaro o discípulo a quem Jesus amava de modo, inclusive, excepcional. Tenho certeza que foi ele que se reclinou junto a Jesus e, sendo um confidente do Senhor, perguntou: Senhor, quem o irá trair? No Evangelho de João, o quarto Evangelho, capítulo 18, 15, vemos o seguinte: E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus, e este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. João era um simples pescador do mar da Galileia, enquanto Lázaro era um homem de grande importância, respeitado pelos judeus, conforme visto no quarto Evangelho, capítulo 11, verso 19. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Vendo, pois, os judeus
que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro chorar ali. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Será que era João, o amigo do sumo sacerdote, que permitiu a entrada de Pedro na própria casa daquele, ficando no pátio? João, um pescador de origem humilde, seguidor de Jesus, tinha assim tal amizade com a suprema autoridade do povo judeu? Não é muito mais lógico inferir que o amigo do sumo sacerdote era alguém da sua classe, alguém que, ao morrer, teve a visita deles, porque pertencia à alta sociedade dos judeus? Veja o que diz a Bíblia sobre o conceito que Lázaro desfrutava. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Maria e Marta para as consolar a respeito de seu irmão. É claro que alguns dos principais sacerdotes, posteriormente, pensaram até em matar Lázaro, mas só não o fizeram por causa de seu grande prestígio e amizade que tinha com o sumo sacerdote. São João 12, verso 10. Quando Jesus estava na cruz, encontramos outro relato que refere ao discípulo a quem ele, Jesus, amava. João 19, verso 26 e 27. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. A quem Jesus confiaria o cuidado de sua mãe? Confiaria a um apóstolo que recebeu a incumbência de ir por todo o mundo? Ou de ir a todas as nações, conforme os relatos de Marcos e de Mateus? Ou a um homem de vida sedentária, como a de Lázaro, o que tinha uma casa bem estabelecida em Betânia? A quem Jesus confiaria sua mãe? A João, que seria deportado para a ilha de Pátmos, onde ficaria em uma situação instável? Ou a Lázaro, que tinha uma situação financeira estável? Se a Bíblia diz claramente que os que eram mais chegados de Jesus, os apóstolos, fugiram, como João estaria ali perto da cruz? Não é muito mais evidente que quem estava perto da cruz era aquele que devia a vida a Jesus 2 vezes? No relato da ressurreição, no capítulo 20 do 4º Evangelho, novamente encontramos a referência ao outro discípulo a quem Jesus amava. Pedro entrou primeiro no sepulcro e ficou observando os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus. Quando o outro discípulo entrou, ele viu e creu. Por quê? Quem mais estava tão familiarizado com aquele portentoso milagre de ressurreição, a não ser o próprio Lázaro, que foi ressuscitado também? No final do 4º Evangelho, descobrimos algo que traz mais provas a respeito de Lázaro ser o discípulo amado e não João. Vejamos. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não haveria de morrer.
A respeito de quem poderia ser divulgado tal dito de que não haveria de morrer? A respeito de João, sem qualquer conotação especial para isto? Ou a respeito de Lázaro, que havia morrido e que tinha sido ressuscitado? Depois de todas essas considerações, podemos ainda inferir algo mais tremendo ainda. O Evangelho de Marcos foi escrito por alguém que não pertencia ao chamado colégio apostólico. O mesmo sucede com Lucas. O evangelho atribuído a João não poderia ter tido o mesmo destino? Em nenhum lugar do evangelho é citado o nome do apóstolo João. Aliás, em nenhum versículo do quarto evangelho encontramos o termo apóstolo. Não seria uma evidência de que o escritor foi um discípulo daqueles que seguiam ao mestre e não um dos 12? A única evidência interna apresentada por doutos exegetas a respeito da autoria de João é o versículo 24 do capítulo 21. Este é o discípulo que testifica destas coisas. Este quem? Não existe toda a possibilidade de ter sido Lázaro o autor do quarto evangelho? É claro que sim. E que importância teria tal descoberta? Simples e unicamente o desejo de conhecer cada vez mais e melhor o texto sagrado, nossa única regra de fé e de prática.